É óbvio que as pessoas viajaram, conhecem o programa e viram todas as coisas legais que vocês conseguiam entrar, mas agora estamos na situação das tarifas. Há um minuto, Rick Harrison, estrela do programa de TV de sucesso Trato Feito, Pawn Stars, deu uma notícia chocante, suficiente para deixar seus fãs horrorizados. Por anos, Rick foi conhecido por seu olhar atento, seu senso de negócios apurado e sua presença marcante na loja de penhores Gold and Silver. Mas agora, o que ele está revelando deixou o público atônito e questionando tudo o que pensavam saber sobre ele. A notícia que acaba de ser divulgada não é apenas uma atualização comum. É algo muito mais sombrio, algo que os fãs jamais imaginariam. O que Rick Harrison revelou e por que isso está abalando profundamente a comunidade de Trato Feito. Fiquem ligados, porque o que foi descoberto é mais assustador do que qualquer um poderia ter previsto. Rick Harrison, a figura icônica por trás de Trato Feito, é um nome conhecido por todos há mais de uma década. Desde o primeiro episódio, os telespectadores foram apresentados à atitude direta, ao humor afiado e à perspicácia comercial de Rick. Como proprietário da loja de penhores Gold and Silver Pawn Shop em Las Vegas, Rick se tornou uma estrela no History Channel, juntamente com sua família, seu filho Corey e seu pai, Richard Oldman Harrison. O programa rapidamente se tornou um sucesso, mostrando a dinâmica única da vida em uma loja de penhores. Da negociação de itens valiosos à história intrigante por trás de artefatos raros, a abordagem franca de Rick e seu olhar apurado para antiguidades e itens de colecionador raros o tornaram uma das figuras mais confiáveis no mundo dos penhores. Os fãs apreciavam sua personalidade simples e acessível, seu amor genuíno pela história e sua experiência em lidar com negociações complexas. Mas, embora o público visse Rick como um empresário astuto e uma figura com a qual era fácil se identificar na TV, muito pouco se sabia sobre o lado privado de sua vida. Nos bastidores, Rick era conhecido por ser extremamente protetor de sua família, seus negócios e sua privacidade. Ele havia construído uma reputação de negociador astuto que amava seu trabalho, mas também apreciava seu tempo fora da loja de penhores, compartilhando frequentemente vislumbres de sua vida pessoal nas redes sociais e em entrevistas. O que o público não sabia, no entanto, era que a jornada de Rick rumo à fama havia sido tudo menos tranquila. Com anos de experiência e inúmeros negócios realizados, Rick havia se deparado com muitos personagens duvidosos, achados raros e dificuldades pessoais. Mas, com o passar dos anos, algo mudou. A imagem de Rick Harrison como um empresário e personalidade televisiva adorado começou a mudar. E a notícia chocante que ele divulgou há poucos instantes foi o ponto de virada. Fãs que o acompanharam em todos os momentos, bons e ruins, agora se viam confrontados com um lado de Rick Harrison que jamais poderiam ter imaginado. O que antes era uma figura querida no mundo dos reality shows, agora estava no centro de uma controvérsia que ninguém poderia ter previsto. A revelação chocante de Rick Harrison, que causou grande comoção entre seus fãs e além, começou com uma declaração simples. Uma confissão sobre algo sombrio escondido sob a superfície de sua vida pública. A notícia foi divulgada hoje cedo e deixou muitos se perguntando o que estava escondido nas sombras o tempo todo. A verdade assustadora. Rick Harrison admitiu envolvimento em um esquema clandestino ligado a artefatos do mercado negro. Embora a notícia tenha chocado muitos inicialmente, quanto mais detalhes eram revelados, mais arrepiante se tornava. Acontece que Rick, conhecido por seu profundo conhecimento de história e itens raros, vinha adquirindo, sem saber e em alguns casos vendendo conscientemente, itens de origem duvidosa e muitas vezes ilegal. Durante anos, certos artefatos que passavam por sua loja eram comprados, vendidos e trocados, sem muita dúvida, sobre sua autenticidade ou as circunstâncias por trás deles. Mas agora veio à tona que alguns desses itens não eram apenas antiguidades valiosas ou tesouros raros. Eles foram roubados, traficados ou envolvidos em negócios ilegais. A implicação era clara. Rick, apesar de toda a sua perspicácia nos negócios e paixão por história rara, havia se tornado, sem saber, parte de um mundo muito mais sombrio de roubo de arte, contrabando e negócios ilícitos. Os fãs de Trato Feito sempre confiaram no julgamento de Rick quanto à autenticidade dos objetos que ele comprava e vendia. Mas agora essa confiança foi destruída. O que começou como um simples reality show sobre uma loja de penhores em Las Vegas agora estava ligado a atividades criminosas que ninguém previa.
Assim que Rick admitiu fazer parte do comércio ilegal de artefatos, as consequências foram imediatas. Muitos questionaram o quão profundamente ele estava envolvido e se ele tinha plena consciência das implicações dos acordos que havia feito. A notícia deixou os fãs horrorizados, pois o homem em quem confiaram e admiraram por anos agora estava no centro de uma controvérsia que o retratava como parte de um esquema muito maior e mais perturbador. À medida que a revelação chocante de Rick Harrison se espalhava pela mídia, a reação do público foi simplesmente caótica. Os fãs, que antes o viam como uma figura acessível e confiável, agora lutavam para compreender a notícia chocante. As redes sociais explodiram com reações diversas. Alguns defenderam Rick, outros expressaram sua indignação e muitos questionaram a extensão do escândalo. A comunidade de Trato Feito, Pawn Stars, que havia sido construída sobre a reputação de Rick como um empresário experiente e ético, ficou empolvorosa. Aqueles que assistiam ao programa religiosamente se sentiram traídos. Por anos, eles viram Rick como o especialista astuto que ajudou sua família a navegar pelo imprevisível mundo das casas de penhores. Mas agora a ideia de que ele, consciente ou inconscientemente, estivesse envolvido no tráfico de artefatos roubados e do mercado negro era algo que eles não conseguiam conciliar com a imagem do homem que admiravam. Os veículos de comunicação rapidamente repercutiram a história, transformando-a em manchete nacional. Os meios de comunicação debateram se Rick era totalmente cúmplice ou apenas mais um peão em uma rede criminosa muito maior. As perguntas só aumentavam. Qual era o nível de seu envolvimento? Ele negociava produtos roubados conscientemente? Ou será que ele ignorava a origem ilegal de alguns dos itens mais icônicos da série? Conforme o frenesi da mídia aumentava, o silêncio de Rick só alimentava as especulações. Enquanto o público exigia respostas, ele não dava nenhuma. Sua recusa em comentar só dava espaço para teorias da conspiração e boatos se espalharem. Alguns fãs, sem querer abrir mão da admiração por Rick, o defenderam, sugerindo que ele simplesmente havia sido enganado pelas pessoas em quem confiava. Outros não tardaram a condená-lo, alguns alegando que ele deveria ter agido com mais prudência, dada a sua vasta experiência na indústria. A situação rapidamente se transformou de uma revelação chocante em um debate acalorado sobre confiança, ética e traição. Será que os fãs voltariam a olhar para Rick Harrison da mesma forma? Será que toda a sua carreira foi construída sobre uma teia de mentiras e negócios ilegais? O crescente frenesi da mídia só intensificou o desconforto. À medida que a reação do público se tornava mais dividida, uma coisa era certa. A revelação alterou permanentemente a imagem pública de Rick Harrison, deixando uma mancha no legado de Trato Feito que não poderia ser facilmente apagada. À medida que a indignação pública continuava a crescer, as investigações sobre o envolvimento de Rick Harrison no comércio ilegal de artefatos se intensificaram. O que antes parecia um escândalo limitado à sua vida pessoal e carreira na televisão, agora era uma investigação criminal em grande escala. As autoridades começaram a examinar minuciosamente a loja de penhores de Rick, a Gold and Silver Pawn Shop, que havia se tornado um conhecido ponto de encontro para itens raros e historicamente significativos. As autoridades policiais, juntamente com agentes federais, começaram a vasculhar registros e transações que remontavam a anos, tentando rastrear a origem dos artefatos que haviam passado pelas mãos de Rick. Descobriram que alguns dos itens exibidos no programa Trato Feito estavam ligados a grandes organizações criminosas envolvidas em roubo e contrabando de arte. Especialistas foram chamados para analisar a procedência de itens de alto valor que Rick havia comprado ao longo dos anos. Para seu horror, muitos itens revelaram-se tesouros culturais roubados, originalmente saqueados de museus, colecionadores particulares e até mesmo sítios arqueológicos. Alguns foram identificados como provenientes de zonas de guerra, onde saqueadores haviam levado artefatos inestimáveis durante períodos de conflito. Os investigadores agora precisavam determinar se Rick havia participado conscientemente dessas transações ou se ele havia sido simplesmente um peão em uma organização criminosa maior e mais elaborada. Sua loja havia se tornado uma porta giratória para esses produtos ilícitos, e as autoridades se perguntavam se Rick havia sido deliberadamente cego ou simplesmente ingênuo quanto à origem desses objetos. Enquanto isso, Rick permaneceu em silêncio, recusando-se a abordar publicamente as crescentes evidências contra ele.
Sua decisão de se manter calado apenas alimentou as suspeitas. Muitos acreditavam que ele estava tentando se distanciar do escândalo, mas sua recusa em falar deixou fãs e críticos no escuro sobre a extensão de seu envolvimento. A investigação revelou uma teia de transações que, na melhor das hipóteses, retratava Rick como um empresário com mau julgamento e, na pior, o implicava no comércio ilegal de artefatos culturais de valor inestimável. À medida que a investigação se aprofundava, a outrora popular estrela da TV agora enfrentava a possibilidade de acusações criminais. Sua carreira, construída ao longo de anos entretendo milhões de fãs, parecia estar à beira do colapso. Conforme a investigação sobre o envolvimento de Rick Harrison no comércio ilegal de artefatos continuava a se desenrolar, o impacto emocional em sua carreira, família e futuro tornou-se dolorosamente evidente. O que antes fora um reality show de sucesso e longa duração, adorado por milhões de fãs, agora estava mergulhado em escândalo e incerteza. A imagem pública de Rick, cuidadosamente cultivada ao longo de anos de aparições na TV e negócios, estava desmoronando. Para muitos parecia uma traição, não apenas dos fãs, mas também da confiança que depositaram nele como figura de autoridade no mundo das antiguidades e colecionáveis. As consequências não se limitaram a Rick. Sua família, que havia trabalhado com ele na loja de penhores Gold and Silver, agora se via envolvida na controvérsia. Corey Harrison, filho de Rick e representante da próxima geração no negócio da loja de penhores, estava sendo questionado sobre seu próprio envolvimento nas operações da loja. Embora Corey tivesse participado ativamente das negociações diárias, os fãs começaram a se perguntar o quanto ele sabia sobre as transações ilegais que ocorreram sob a supervisão de seu pai. Para Corey, o escândalo representou um golpe em tudo o que ele havia construído, e o silêncio de seu pai só intensificou o escrutínio público. A tensão emocional foi sentida com mais intensidade pelo próprio Rick. Amigos e colegas o descreveram como retraído, passando longas horas na loja em estado de reflexão. O homem que antes prosperava com a atenção da televisão e a interação com seus fãs agora enfrentava as consequências muito reais de suas ações, ou da falta delas. Sua reputação, construída ao longo de décadas, estava sendo questionada, e Rick teve que lidar com a possibilidade de sua carreira ser arruinada para sempre. A pressão era imensa, até mesmo o programa Trato Feito, Pawn Stars, que o havia tornado um nome conhecido em todo o país, estava agora em risco. Com a investigação do FBI em andamento e mais revelações sobre transações ilegais vindo à tona, os produtores começaram a questionar se poderiam continuar as filmagens diante do escândalo. Os fãs do programa, antes leais, agora estavam se afastando, questionando se a base de sua amada série de reality show havia sido construída sobre a fraude. Com o passar dos meses, ficou cada vez mais claro que o futuro de Rick na televisão era incerto, e que os negócios de sua família enfrentavam a perspectiva muito real de perder tudo pelo que haviam trabalhado. O impacto emocional na família de Rick foi inegável, mas a grande questão permanecia. Rick Harrison conseguiria reconstruir sua reputação e se recuperar desse escândalo horrível? Ou essa revelação teria alterado para sempre a trajetória de sua vida e carreira? À medida que a investigação do IDOR sobre o envolvimento de Rick Harrison no comércio ilegal de artefatos se aprofundava, a pergunta que pairava na mente de muitos era se ele conseguiria reparar os danos causados à sua reputação e legado. As consequências do escândalo foram inegáveis. Os anos que Rick construiu como um empresário confiável e experiente, amado por milhões por sua participação no programa Trato Feito, Pawn Stars, desmoronaram em apenas algumas semanas. Seus fãs, que antes admiravam sua expertise e seu jeito simples, agora questionavam tudo o que pensavam saber sobre ele. O dano ao legado de Rick foi agravado pelo silêncio que ele manteve durante toda a investigação. Enquanto o frenesi da mídia aumentava e os fãs exigiam respostas, a recusa de Rick em se pronunciar apenas alimentava especulações e desconfiança. Alguns acreditavam que ele estava tentando se distanciar da controvérsia, na esperança de que ela se dissipasse sem que seu envolvimento fosse mais investigado. Outros sentiam que seu silêncio era uma admissão de culpa, uma relutância em abordar o crescente conjunto de evidências que apontavam para seu papel no comércio ilegal. Com o programa Trato Feito sob escrutínio, ficou incerto se Rick conseguiria algum dia reconquistar totalmente a confiança do público.
Os produtores do programa foram forçados a avaliar a viabilidade a longo prazo de continuar filmando em meio a um escândalo que só se intensificava. Os fãs que antes assistiam à série em massa, por sua abordagem divertida e descontraída sobre antiguidades e história, agora estavam desiludidos. A pergunta que não saía da cabeça de ninguém era se Rick conseguiria salvar seu legado. Não apenas como estrela de TV, mas como empresário que construiu sua carreira na confiança de seus clientes e do público. Será que ele conseguiria reconstruir sua imagem e provar sua inocência nas atividades criminosas que vieram à tona? Ou a verdade teria revelado um lado de Rick Harrison que jamais poderia ser apagado? Conforme a investigação prosseguia e os holofotes da mídia se recusavam a diminuir, o futuro de Rick parecia cada vez mais incerto. Seu legado como personalidade da televisão, antes consolidado, agora se encontrava numa encruzilhada, com muitos se perguntando se o dano era irreparável. À medida que as consequências do escândalo de Rick Harrison se desenrolavam, o impacto emocional sobre sua família tornou-se evidente. Durante anos, Rick construiu sua carreira não apenas com o apoio de sua equipe, mas também com a ajuda de sua família, em especial de seu filho, Corey, e de seu pai, Richard Oldman Harrison. A loja de penhores de ouro e prata, o negócio da família, havia se tornado um símbolo de seu legado, com os Pawn Stars servindo como plataforma para demonstrarem seu conhecimento e experiência. Mas, com Rick agora no centro de uma investigação criminal, sua família foi forçada a confrontar uma realidade dolorosa. Corey, outrora herdeiro do negócio de penhores, agora se via no centro de uma tempestade midiática. Fãs e críticos começaram a questionar o quanto Corey sabia sobre as transações ilegais que haviam ocorrido. Embora Corey sempre tivesse sido uma figura central nas operações da loja, seu papel na administração diária do negócio havia sido ofuscado pela fama de seu pai. Agora, ele tinha que lidar com as consequências de um escândalo que abalou a reputação de toda a família. Para Corey, o fardo emocional era imenso. Ele cresceu com o pai sob os holofotes, mas isso era algo completamente diferente. Conforme a investigação sobre o passado de Rick prosseguia, Corey se viu na posição desconfortável de defender o nome da família e, ao mesmo tempo, enfrentar a realidade de que as ações do pai haviam colocado seu sustento em risco. Richard Oldman Harrison, uma figura querida na série, também foi afetado. Embora tenha falecido antes que a extensão total do escândalo viesse à tona, a vergonha em torno do envolvimento de Rick no comércio ilegal de artefatos lançou uma longa sombra sobre seu legado. A família Harrison, antes unida pelo sucesso compartilhado no negócio de penhores, agora se via dilacerada por um escândalo que ameaçava destruir tudo o que haviam construído. A tensão emocional sobre o próprio Rick era palpável. O homem que outrora exibira com orgulho sua família na televisão, rindo juntos e compartilhando suas aventuras, agora tinha que encarar a dolorosa verdade de que suas ações os haviam levado à beira da ruína. Conseguiriam se recuperar? A família Harrison conseguiria reconstruir a confiança perdida? Ou o dano era irreparável? Conforme a investigação prosseguia, o futuro da loja de penhores Gold & Silver e da família Harrison permanecia incerto. Com a conclusão da investigação sobre o envolvimento de Rick Harrison no comércio ilegal de artefatos, a verdade final que emergiu foi ainda mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. A revelação de que Rick estava conscientemente envolvido no tráfico de artefatos culturais roubados destruiu irremediavelmente sua carreira, sua reputação e o legado de sua família. As consequências não se resumiram às acusações criminais ou ao frenesi da mídia. Tratava-se de como a descoberta alterou permanentemente a percepção pública sobre ele. Rick, antes uma estrela de TV adorada e um empresário astuto, passou a ser visto como parte de um mundo muito mais sombrio e sinistro. Sua recusa em abordar o crescente número de evidências e o silêncio contínuo durante toda a investigação só aprofundaram a desconfiança. Os fãs que o acompanhavam há anos agora se viam confrontados com uma verdade dolorosa. O homem com quem riam, em quem confiavam e que admiravam por sua perspicácia nos negócios, escondia uma vida secreta que, uma vez revelada, jamais poderia ser apagada. O impacto emocional sobre Rick foi devastador. Outrora visto como uma figura paterna na TV, alguém que construiu uma carreira baseada na honestidade e no humor, ele agora tinha que enfrentar as consequências de seus atos. A parte mais dolorosa dessa provação não era apenas a indignação pública, mas sim a destruição da confiança que havia conquistado com sua família. A família Harrison, antes símbolo de sucesso, agora se via fragmentada. Corey,
que antes se orgulhava de seguir os passos do pai, agora precisava lidar com a realidade de que seu próprio nome estava ligado ao escândalo. O que antes era um futuro promissor no ramo de penhores agora parecia incerto. Com a mancha do escândalo pairando sobre tudo, até mesmo o velho, que havia falecido antes do escândalo estourar, foi afetado. Seu legado também ficou manchado pela associação. A verdadeira tragédia de toda essa história não foi apenas a carreira de Rick Harrison ter sido arruinada, foi o dano irreversível aos seus relacionamentos pessoais. A família Harrison, antes unida nos negócios e na televisão, se viu lutando para juntar os cacos de um legado destruído. No fim, a história de Rick Harrison se tornou um conto de advertência, a de um homem que ascendeu à fama por meio de charme e sagacidade, apenas para cair em desgraça devido ao seu envolvimento em algo muito mais sombrio. A confiança de seus fãs, construída ao longo de anos como um nome conhecido por todos, desapareceu, e com ela a carreira que ele havia levado uma vida inteira para construir. Trato Feito Pawn Stars deixou de ser o programa que as pessoas assistiam com um sorriso. Em vez disso, tornou-se um lembrete de quão rápido uma figura pública pode ser derrubada por seus próprios erros. Enquanto Rick tentava reconstruir sua vida, o legado da família Harrison seria para sempre marcado por esse escândalo. Ele conseguiria se redimir? A confiança que havia perdido poderia ser recuperada? O futuro de Rick Harrison e sua família permanecia incerto, e a devastação emocional causada pela revelação deixaria cicatrizes que jamais desapareceriam. A verdade fora revelada, e era horrível, não apenas para Rick, mas para os milhões que um dia acreditaram nele.